Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor a todos. Parabéns a todos os que chegaram até essa fase. Nós estamos finalizando mais uma revista maravilhosa de Escola Bíblica Dominical, mais um trimestre, e eu quero que você medite um pouco sobre isso. Um trimestre muito difícil para nós, porque estamos em meio a uma pandemia e ainda tendo aulas somente com 30 minutos aproximadamente, via internet, por esse canal do YouTube, com uma limitação de tempo grande e sem aquela interação que nós tínhamos antes. Mas eu louvo a Deus, porque esse trimestre, para mim, ele sinaliza também uma série de mudanças que têm acontecido. E é o caminho que eu acredito que nós estamos caminhando para algo muito melhor. Tá? Que Deus te abençoe. Aqui atrás está a nova revista de Escola Bíblica Dominical, que tem o título, né? Gente que Deus usa. E nós vamos analisar, a partir da próxima semana, essa revista maravilhosa. Agora, olha só como que nós vamos finalizar essa semana. Ou melhor, esse trimestre. Olha como é que nós finalizamos. Encerrando a carreira. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 6 até o 22. Finaliza-se a segunda carta a Timóteo, escrita pelo apóstolo Paulo, o missionário da fé, aquele que exerceu seu ministério de maneira adequada, temente a Deus, com cuidado com as pessoas, com reverência a Deus. Esse homem que equilibrou durante toda a sua vida a questão humana, ou seja, o tratamento com o homem, com a igreja, com aqueles que não são da igreja, com Deus. Ele teve equilíbrio nisso tudo e o Espírito Santo permitiu que muito do Novo Testamento fosse registrado por esse homem. É o que nós temos na nossa mão hoje. É o cânon sagrado. Vamos ver qual foram as suas últimas palavras. A partir do versículo 6 diz assim: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Outro versículo. Versículo 17. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me para que, por mim, fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. O último versículo. O Senhor Jesus Cristo seja com o teu espírito. A graça seja convosco. Amém. Não parece que é uma carta escrita por alguém que está prestes a ser morto pelo Império Romano. Não parece. Não parece que esse homem está sendo condenado por algo que foi praticado pelo imperador Nero e não pelos cristãos, ou seja, o incêndio em Roma. Não parece que esse homem está lançado em uma prisão marmetina, uma das mais cruéis do Império Romano, e olha que o Império Romano tinha várias faces para estender os sacrifícios, a crueldade, a penitência aplicada àqueles que eram presos e aqueles homens que eles gostariam de dar exemplo, haja vista a morte por crucificação. Coisas terríveis, influenciadas, creio eu, pelo inimigo de nossas almas, que influenciou esses imperadores a tocarem fogo em cristãos, em praça pública, a lançarem esses cristãos aos leões. E Paulo,
tem, entre aspas, a sorte, que não foi sorte, providência de Deus, de morrer decapitado. Não importa o jeito que se morra, mas ele morreu decapitado porque era cidadão romano, atenção para isso. Seguimos aqui e a introdução, né? Nós aqui já temos dois exemplos muito interessantes. Tem dois opostos aqui nessa introdução, que vocês têm em suas revistas, e eu também aqui. Primeiro fala de Moisés. Ele diz assim, Moisés morreu bem. Queridos, o texto que fala sobre Moisés, na nossa lição, Deuteronômio capítulo 32. Que texto maravilhoso. Porque ele começa com um louvor. É um louvor, é um período de adoração que Moisés abundantemente dá a Deus. Ele declara ao povo isso. Logo depois daquilo, ele sobe até o Monte Nebo e ali ele vê a terra prometida e morre. Olha só, seu irmão Arão já tinha morrido e agora ele morre vendo a terra prometida, mas não entrando lá por causa realmente da questão da pedra que ele deveria ter mandado, e ele toca nela, ele bate 3 vezes. Ele não tocou simplesmente, e assim vai, né? Mas imagina o que era liderar um povo desse, quando nós mesmos, muitas vezes, em nossas famílias, trabalhos, e até na igreja nos aborrecemos. Então, Moisés, ele diz que Moisés morre bem, porque ele morre fazendo aquilo que Deus mandou ele fazer. Ele libertou e guiou o povo até onde ele pôde. Ele se gastou na obra do Senhor. O exemplo oposto a isso na nossa introdução é Jeorão, morre mal. Um rei mau, um rei que fez aquilo que era desagradável aos olhos do Senhor. Ele é um rei que não é enterrado no cemitério dos reis. Ele é um rei que deixa muito a desejar. Mas por quê? Porque esse rei, Jeorão, ele, na verdade, ele não serviu a Deus. No contexto atual nosso, igreja do Senhor, não adianta servir ao bem-estar da sociedade tão somente. Não adianta servir ao bem-estar político partidário. Tem que servir a Deus de maneira íntegra e reta, tanto na vida pública quanto pessoal, cumprindo aquele chamado que Deus tem para nossas vidas. Então, amados irmãos, nós temos realmente que adotar essa postura de pessoas que, quando partiram, deixaram saudades. Além de ter deixado saudade, deixaram um legado positivo, deixaram algo aonde nós podemos, uma construção que nós podemos olhar e dizer, isso foi feito certo. Então, que nós venhamos a tomar essa postura hoje. O primeiro tópico, ele vai falar sobre o testemunho de Paulo. Vai do verso 6 até o verso 8. Eu já li esse texto para nós, né? Do 6 ao 8. É esse testemunho de Paulo. O autor, ele aborda aqui, Hebreus 9, 27, ao homem é dado viver somente uma vez, e depois disso segue-se o juízo. O homem não volta de novo, ele não reencarna. Ele vive uma vez e parte para a eternidade, ou com Deus ou sem Deus. Depende se nesse período de existência terrena ele aceitou o Cristo como Salvador. Falando para esses que já aceitaram Cristo como Salvador, nós temos uma opção, ou aliás, 2 opções. A primeira, viver de maneira íntegra, servindo ao Senhor e buscando a Deus, ou viver de maneira medíocre e viver aquém daquilo que Deus tem para nós. Paulo viveu dentro das expectativas daquilo que o seu ministério realmente se propôs. Ele fez jus ao seu chamado, e aqui ele termina de maneira maravilhosa. A declaração de Paulo, ele diz assim, né? Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado.
O autor vai colocar sobre 3 lições preciosas aqui. Ele sabia que ia morrer, é fato isso. O segundo, ele via a sua morte como uma oferta a Deus, tá? E o terceiro, ele olhava para a morte com otimismo. Parecem coisas paradoxais, mas não são, elas são complementares da vida cristã. Porque esse homem, ele sabia que o seu tempo, por quê? E primeiro, Paulo era um homem inteligentíssimo. Humanamente falando, muito bem preparado. Frequentou as melhores faculdades. Ele conhecia o mundo judaico, religioso, inclusive fariseu. Tá? Ele conhecia o mundo judaico. Ele conhecia o mundo grego, a cultura helenística da época, como até hoje nos influencia como sociedade ocidental. Tá? E ele conhecia o mundo romano. Esse homem foi criado aos pés de Gamaliel. Esse homem, ele sabia que na situação em que ele se encontrava e diante de todo o cenário que tinha se desenhado com o incêndio criminoso de Nero em Roma, e tendo só apenas 2 bairros, um judeu e outro cristão, que não foram atingidos em nada, ele sabia que realmente ele, como líder do cristianismo, seria colocado como um exemplo e morreria realmente perdendo a cabeça de maneira pública como cidadão romano. Ele só foi decapitado, como eu disse, porque ele era cidadão romano. Então ele sabia que ele partiria. Ele sabia disso. E ele coloca isso como um sacrifício, ele está sendo oferecido. Ele via a morte como oferta a Deus. Por isso, essa é a visão. É a vida dele finalizando-se, mas não com tristeza. Não com tristeza. Ele está finalizando, mas com uma oferta a Deus. Que bom será se no dia que eu partir e que nós que servimos a Deus o dia da nossa partida, nós pudermos ter aquela certeza. Isso eu estou oferecendo a minha vida como uma oferta, é o fim. É o fim dessa parte que eu ofereço como oferta a Deus. E o terceiro ponto que ele coloca, ele olhava para a morte com otimismo. O autor fala uma coisa linda aqui. Que coisa bonita. Ele diz assim, a palavra partida é usada. Paulo não estava com medo de morrer, pois via a morte como lucro. Aí você tem Filipenses 1, verso 21 e 23. A morte partida tem 4 significados básicos. E aqui nós vamos pegar somente um, os outros vocês leiam, tá? Ele diz assim, um navio que levanta a âncora e parte para o seu destino. Morrer é navegar para a eternidade. Existe um filme na atualidade muito bom, Paulo, e ele conta a história de Paulo pela perspectiva do médico Lucas, que o acompanhou e registrou muito disso. E é lindíssimo aquele filme, quando ele tem alguma coisa que é extra-bíblica, mas bem que pode ter acontecido, que ele está com um oficial romano conversando, oficial esse responsável por sua prisão, e ele diz o seguinte, você já navegou? E o homem responde, sim, eu já naveguei. Ele diz, pois é. Navegando, você coloca a mão, sente o vento no seu rosto, e coloca a mão no mar, e enche a sua mão com um pouco da água do mar. E você olha para essa água, e você vê que ela não para de escorrer da sua mão, até se acabar, finalizar, acabar a água na sua mão. E ele diz assim, assim é a nossa vida. Nós vivemos por esse pouco que está em nossas mãos. Porém, o que Deus tem preparado para nós é como se fosse o oceano. Então, essa comparação humana é linda nesse sentido, isso é poético, porque mostra para nós que realmente isso era um pensamento, na minha opinião, muito coerente com o que Paulo vivia. Porque ele não está com medo da morte, queridos. Ele sabe que ele fez o que tinha que fazer, ele cumpriu a sua carreira, sabe? Ele estava preparado para morrer. Ele viveu a sua vida sabendo que ele se gastava para a obra do Senhor. O testemunho de Paulo, aqui nós temos, né? Aí ele vai falar sobre muitas coisas, ele lutou e viveu por um ideal, e lutou por uma causa, né? E eu digo mais do que uma causa. Ele viveu por Cristo, ele nasceu de novo em Cristo.
E a causa que o movimentava era a pregação do evangelho. Tá? Ele diz aqui também, ele completou o trabalho que tinha que fazer. Ele não tem arrependimento porque o trabalho que foi dado a ele foi feito. Paulo não chega nessa fase da vida pensando, se eu pudesse voltar atrás. Queridos, é evidente que se eu e você tivéssemos oportunidade de conversar com Paulo, Paulo, você faria alguma coisa diferente? É lógico que ele falaria que faria, queridos. Porque eu não conheço ninguém, a não ser que a pessoa esteja muito fora desse mundo, ou vivendo uma realidade paralela a essa realidade que nós vivemos, de verdade, que não tenha nenhum arrependimento do passado. Paulo, com toda certeza, tinha também os seus. Mas ele não está arrependido porque a obra foi feita. Queridos, 4 viagens missionárias. Inclusive, nós estamos estudando agora a segunda viagem missionária, quando ele está ali na Macedônia. E já saindo da região da Macedônia, capítulo 17 de Atos, entrando pela Acaia, e daqui a pouco ele estará chegando na Grécia. E, irmãos amados, esse homem, ele pregou o evangelho em todos os lugares, por onde ele passou. Ele foi usado por Deus, trabalhou para isso, não foi pesado a ninguém. As igrejas mais conscientes o ajudaram nesse trabalho, como é o caso de Filipenses, da igreja de Filipos. Coisa mais linda do mundo isso, queridos. Um homem que ele realmente tinha essa consciência. Outro ponto que o autor coloca aqui, ele guardou fielmente o seu depósito do Senhor. Ele guardou fielmente o depósito de seu Senhor. Ele guarda, ele granjeia, ele multiplica os talentos que Deus tem dado a ele. Ele trabalha na esperança de que verdadeiramente esse tempo terreno é só um período pequeno diante da eternidade que o espera. Ele guarda isso que Deus deu para ele. Ele guarda porque, na verdade, queridos, ele sabe em quem ele está confiando. Tá? A fé ou a sã doutrina, ele viveu pela fé e por causa dela. Muitos apostatarão da fé, mas Paulo permaneceu fiel. Ele não está olhando para o que acontece do seu lado, de negativo. Quer ver uma coisa que eu acho extremamente inútil? Notícias desse tipo. Na internet, no tempo que nós vivemos, cuidado com isso. Pastora fulana saiu da igreja, veja seus motivos. Motivos porque abandonei o evangelho. Motivos porque agora não sou mais da igreja. Motivos porque agora eu não frequento mais o templo. E assim vai. Não veja isso, querido. Maus exemplos. Siga o chamado que Deus tem para a tua vida. Evangelize, ame, contribua para a obra. Trabalhe naquilo que Deus tem te colocado. Qual é o talento que Ele tem te dado? Não enterre esse talento, porque o Senhor que distribuiu os talentos, Ele está voltando. E Ele vai querer conta desses talentos. Esse período tem que ser um período onde nós tenhamos nos desgastado, irmão. Nos arriscado em algum jeito. Onde nós tenhamos tido ousadia de ter vida cristã e de investir no reino. Investir através dos evangelismos, do trabalho com os novos convertidos, com a plantação de semente, com a sustentação da obra, com o amor à casa de Deus, ao templo também sendo. E todo. Qual é o chamado? Qual é o teu chamado? Paulo sabia qual era o seu chamado. E ele lutava por isso. Ele tinha essa fé que o período que ele viveu na terra era um período pequeno diante do que estava esperando. Então, aqui está certo isso, que ele guardou fielmente o depósito do seu Senhor. Ele guardou, ele granjeou, ele multiplicou isso, ele cresceu. Ele não ficou o resto da vida dele, aquele Paulo, sabe, que não crescia, que não aprendia nada de novo, que não conhecia as pessoas, que não, sabe? Paulo, você imagina quanta gratidão nessa carta está escrito? Quantas coisas aconteceram, quantas ingratidões de algumas pessoas que o abandonaram no período que ele mais precisava. Mas nós vimos como termina essa carta. Você viu como é que termina? Eu leio aqui o último versículo para refrescar a sua memória. Ele diz assim: o Senhor Jesus Cristo seja com teu espírito, a graça seja convosco. Amém. Lindo. Seguindo, o segundo ponto diz: a necessidade que temos de pessoas. Igreja é ajuntamento de gente.
para adorar ao Deus Criador da gente. Igreja é lugar de gente que nasceu de novo, que foi transformada através do conhecimento de que Cristo morreu por elas e que vivem agora debaixo da direção do Espírito Santo e da correção do Espírito Santo e do crescimento e do amor e do cuidado do Espírito Santo, porque Ele é Deus e Ele trabalha em nós, através de nós. O autor diz assim: Paulo era um homem de relacionamentos, verdade. Paulo ele se relacionava com as pessoas. Em um período desse que nós vivemos, é uma época híbrida, porque nós passamos agora voltando a experimentar as questões presenciais, mas ainda temos as barreiras sanitárias que ainda são necessárias, que nos afastam. Mas está na hora de nós começarmos a romper dentro dessa... Nós temos que continuar com regras de segurança, mas romper em amor, ir a orar por alguém, sabe? Estar junto com as pessoas, trabalhar junto de novo. Na segurança dos cultos, voltar a frequentar a igreja. Tem que voltar, querido, lentamente. Cada um no seu tempo, cada um cuidando de si. Cada um cuidando de si. E quando possível, e quando pedido, porque às vezes alguém pode te pedir ajuda, ajude essa pessoa, ore por ela, sabe? Não deixe de ir à igreja, não deixe de ter comunhão com o povo de Deus, irmãos. Não deixe isso esfriar. Tem gente que me fala, sou templo do Espírito Santo, mas aí eu pergunto, geralmente eu já ouvi casos desses que pessoas me falam isso e que estão afastadas da comunhão da igreja. E aí eu pergunto, mas você é corpo de Cristo? E evidentemente a pessoa fala, sou. Eu digo, então você tem que estar na igreja, porque o corpo está ligado um ao outro. Tá bom? Então é preciso isso, com carinho, rompendo em fé. Sem, sabe, tem gente que às vezes ir a um culto de terça-feira vai fazer bem. É culto de oração. Oração, né? Tem poucas pessoas, vai lá. Vou no de quinta, o de quinta é estudo da palavra, louvor, pareço. É mesmo? No de domingo eu não quero, porque vai muita gente. Aí assim nós vamos, sabe? E a gente vai rompendo em fé, irmão. Crescendo. Paulo tinha isso. Nós temos necessidade de pessoas, nós somos seres sociais. A fé nos proporciona grandes amigos, ponto 1 que ele fala. E aqui, queridos, ele fala de 10 colaboradores de longa data. Eu vou ler os nomes, eu faço questão. Barnabé, Marcos e Tito. Timóteo, Lucas, Priscila e Áquila. Talvez Erasto. Apolo, Trófimo e Tíquico. Que lindo! Que lista de amigos, 10 amigos mais chegados que estavam vivendo o ministério com Paulo. Porque não tinha como você ser um amigo chegado de Paulo se você não fosse de Cristo. Paulo era um homem que as suas inter-relações, assim como as nossas, igreja do Senhor, vejam a importância do viver junto dentro da igreja. Nós temos amigos, pessoas que nós conhecemos, né? Nós temos pessoas que convivem conosco no dia a dia, mas esse amor e essa interação, ela tem que estar mais dentro da igreja. Temos que ser bênçãos na vida um dos outros. Paulo tinha 10 amigos, eu achei isso lindo que o autor colocou, tá? Ele vai falar sobre outras coisas aqui, o segundo subtópico, né? A fé leva-nos a ter inimigos. Como assim? É a máxima de Atos capítulo 17, a parte A do estudo que fizemos quinta. Existe uma sequência, que foi exatamente o que acontece em Bereia também. Eles pregam sobre Jesus. Os homens se conscientizam de Jesus, aceitam a Jesus como seu Salvador. E esse aceitar e mudar de postura, mudar de vida, mexe com os ânimos religiosos e com pessoas que estavam acostumadas ao pecado e também ao distanciamento, a vida só de aparência. Mexe com essas pessoas. Então, a fé leva-nos a ter inimigos. Você tem amigos, mas também inimigos, porque esses que são contra a obra de Deus são inimigos, irmãos. Nós temos que orar por eles. Jesus disse que nós devemos amar os nossos inimigos. Orar por eles, que coisa difícil, né? Jesus pegou pesado, né? Como diz um amigo meu. Mas é isso, nós devemos amar, devemos pregar, falar do amor de Cristo para eles. Não desistir. Mas cria-se inimigos, porque, como eu disse,
nessa oportunidade em Bereia, alguns homens opositores lá de Tessalônica descem, vão a Bereia. Quando chegam a Bereia, criam um tumulto. E Paulo tem que sair rapidamente pelo mar. Ele pega uma rota do mar Egeu e ele vai chegar logo depois, né, nós estaremos vendo isso, ele vai chegar à Grécia, a Grécia, ele vai chegar à Grécia. Mas ele deixa ali Silas e Timóteo. Por quê? Ele precisava de gente para cuidar. Tá? Então cria inimigos sim, tá? Cria oponentes. Mas nós devemos amar os nossos oponentes, orar por eles e ter cuidado com eles. Simples como a serpente, simples como a pomba, né? Mas prudente como a serpente, que dorme enrolada, né? Já para dar um bote. Então cuidado, tá, irmão? Esteja atento. O último ponto que ele diz aqui, penúltimo, aliás, né? A fé não impede que tenhamos decepções com as pessoas da igreja. Que interessante, né? A fé não impede. Porque Paulo aqui, ele tem isso, tá bom? Muitas vezes criamos expectativas irreais sobre as pessoas. Esperamos muito e recebemos pouco. Paulo teve muitas decepções com as pessoas no final do seu ministério. Idoso e preso em Roma, ele foi abandonado pelos amigos. Ele diz que todos os da Ásia o abandonaram. Irmãos, Paulo aqui, ele traz essa consciência a Timóteo, não como um choro, isso não é um choro de Paulo. Mas Paulo traz isso porque ele tinha urgência, tá bom? Ele tinha urgência. Ele diz assim, a partir do 10, procura, 9, procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vires, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Então isso é um alerta para Timóteo, não é uma reclamação, como alguns às vezes de maneira errada interpretam. Paulo não está reclamando que as pessoas o abandonaram. Ele era tratado, queridos, pelo Espírito Santo. Ele tinha vivência com Deus, ele sabia que realmente ele não podia esperar aquilo que o homem não poderia dar. Ele esperava em Deus, ele diz, Deus me assistiu. Na sequência aqui você vai ver, 2 versículos à frente, o Senhor me assistiu. Então ele tinha essa firme convicção. Ele escreve para Timóteo isso porque ele queria alertar o seu filho na fé. E ele queria também dar essa consciência para ele que ele devia vir depressa, porque ele não sabia quanto tempo de vida ele tinha mais. Tá bom? O último ponto que finaliza a lição e esse trimestre também de estudos diz assim, a fé nos leva a desfrutar a proteção divina. Está baseado no belíssimo versículo 17 que nós lemos no meio da lição. Mas o Senhor assistiu e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem. E fiquei livre da boca do leão. Aqui, quer dizer, fiquei livre da morte naquele momento. Tá? O que Paulo está expressando aqui de maneira mais abundante é que o Senhor o assistiu. E olha que coisa linda. Por quê? Para que por mim fosse cumprida a pregação a todos os gentios. E que todos os gentios a ouvissem. Irmãos queridos, me toca profundamente a vida desse apóstolo. Esse homem ele tinha foco no chamado que Deus deu para ele. Ele foi apedrejado e dado como morto em uma determinada cidade, em Listra. Ele é apedrejado e dito como morto. Colocado para fora, levanta, entra na cidade, no outro dia vai para outro lugar. E assim ele vai. Vai para Derbe. Paulo, ele, em diversas situações, ele poderia ter desistido do seu ministério. Paulo, ele não queria ficar rico fazendo tendas. Ele não queria ficar rico dando aulas. Ele queria, na verdade, pregar o evangelho. O chamado dele era esse. E ele viveu fazendo isso.
ele se gastou e ele se entregou à obra missionária, ao cuidado de pessoas, ao mentoreamento de pastores e ao preparo da estrutura eclesiástica, doutrinária da igreja. Tá? Ele trabalhou nisso junto com os apóstolos. O primeiro século foi farto disso e Paulo faz parte dessa história. O texto aqui finaliza com esse maravilhoso testemunho. Porque, queridos, nós temos que caminhar com o Senhor, acreditando sempre, porque é verdade isso, que a fé nos leva a desfrutar a proteção divina. Romanos 1, verso 16 e 17, porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Cristo para a salvação de todos os que creem, primeiro do gentio, primeiro do judeu, depois do gentio, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, porque o justo viverá da fé. É Paulo que escreve isso à igreja de Roma, aos romanos, e nessa oportunidade ele ainda não os conhecia pessoalmente, como é dito também no primeiro capítulo disso. Irmãos amados, Paulo era farto. Ele não esperava nas pessoas, mas ele amava as pessoas. Ele foi decepcionado, mas ele continua amando. Aqui mesmo, ele fala de Marcos. E Marcos é o causador da separação entre ele e Barnabé. Mas mesmo assim é que ele valoriza Marco na sua última carta. Essa última carta, ela não tem lamentos e nem tristeza. Ah, estou partindo. Ore por mim para que o Senhor me livre de morrer na espada. Não, não tem isso. Não tem um pedido disso. Esse homem ele só quer continuar pregando o Evangelho. Ele compreende que esse livramento que ele teve no primeiro julgamento, ele sabia que do segundo não escaparia, foi justamente para que ele continuasse pregando o Evangelho. Não era para que ele curtisse uma aposentadoria feliz e tranquila junto dos seus, com os seus parentes romanos. Não, ele sabia que o que esperava ele era a coroa da justiça. Finalizo com esse texto. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Irmãos queridos, que nós possamos ousadamente tomar posse e viver, não só tomar posse, como é dito por aí em alguns lugares, tá? Tome posse dessa palavra, tome posse, viva essa palavra. Que o Senhor te abençoe e que você viva muitos e muitos anos produtivos na presença do Senhor. Revista nova. Se você não tem a tua, peça e nós estaremos enviando. Que Deus te abençoe. Fique na paz de Cristo. Um ótimo dia. Na semana que vem nos veremos nessa nova revista e que o Senhor te abençoe.